Boa noite a todos. A paz em nossos corações. O nosso tema hoje é magnetismo e espiritismo. Vocês vão encontrar aí no anexo desta aula, vale a pena dar uma lidinha, não é? Toda a marcha que houve na humanidade para nós conseguirmos entender um pouco mais a respeito desse poder de atrair ou influenciar que nós possuímos e que também existe em relação às coisas do universo, né? Magnetismo, o nome vem de magnetum, é o nome que os físicos dão ao ímã, porque o ímã é o exemplo dessa atração. E sempre houve, através dos tempos, pessoas que acreditavam, que entendiam que o universo está preenchido por um fluido e que através desse fluido as coisas e os seres se relacionam. Realmente a ação magnética se faz por meio dos fluidos. Interessante a gente observar também a questão da nomenclatura daqueles que tratam com o magnetismo. Quem adota e estuda o magnetismo é chamado de magnetista e magnetólogo. Mas quem emprega, quem pratica o magnetismo é chamado de magnetizador. Tem essa pequena diferença, não é? E os estudos, então, nesse anexo vocês vão ver sobre a marcha do magnetismo. Nós vamos ver na antiguidade, todos os povos trabalharam com isto, com nomes diferentes. Mas todos eles trabalhavam com essa realidade do ser humano. Mas destaca-se Paracelso. Ele usou o ímã para a cura de enfermidade, já deu esta característica. Mesmer, o célebre Mesmer, né, de onde vem a doutrina do mesmerismo, a terapia, ele é alemão, chamou atenção para os fenômenos magnéticos. Ele realmente causou uma revolução, atraiu muita atenção, despertou o interesse de muita gente pelo estudo e para utilizar-se, beneficiar-se com o magnetismo. Mas ele não foi muito bem compreendido na sua época. Em Viena, por exemplo, ele foi desacreditado, ele foi considerado um charlatão. Mudando para Paris, de início ele foi bem recebido, tanto pelo povo quanto pela nobreza que frequentavam as suas sessões curativas, mas ao final ele de novo teve um desapontamento, porque a Academia da França disse que aqueles fenômenos eram só produto da imaginação. E nós então vamos vendo que apesar disso, aquele conhecimento dos seres humanos em torno dessa capacidade de influir e de receber a influência dos seres, foi continuando. Chegamos até ao hipnotismo, que é um ramo especializado, sim, do magnetismo. Se não fossem as experiências de magnetismo, não teriam descoberto a possibilidade do induzir ao sono magnético. Não, o pessoal não descobriria, foi por um acaso, trabalhando com o magnetismo, que Puigsegur conseguiu perceber este fenômeno e trabalhou com ele. O padre Faria, célebre também, usou o sonambulismo artificial para curar enfermos. E finalmente temos James Braid, cirurgião inglês, que aí pontifica neste campo do hipnotismo, não é? Então vemos assim, como através dos tempos, começando com simples fenômenos, se chegou a conhecer o magnetismo como influência curadora. Nós podemos usar o magnetismo para curar as pessoas. Como nós estamos numa casa espírita, perguntaríamos qual a relação entre magnetismo e espiritismo. Bem, Kardec morava em Paris. E lá em Paris, na França, pela época de Kardec, o magnetismo era muito conhecido e praticado.
Mesmer residira lá em Paris. Ainda ecoavam as suas experiências. Naturalmente que Kardec tomou conhecimento do magnetismo. E inclusive consta que quando jovem ele lecionou sobre magnetismo. Agora, na codificação kardeciana, nós encontramos Kardec falando do magnetismo. Ele comenta na Revista Espírita, 1858, que certos magnetistas ainda não admitem os espíritos. É verdade. Havia magnetizadores que eram espiritualistas, achavam que havia influência de espíritos no fenômeno, mas muitos deles não, trabalhavam só como alguma coisa que o ser humano possui e que aplica. Dizia Kardec que as duas ciências, magnetismo e espiritismo, se completam e se explicam mutuamente. Dizia mais que o magnetismo preparou o caminho para o espiritismo, porque começava a falar em alguma coisa além da matéria densa, e lidava com essas faculdades do ser humano. Completou Kardec dizendo que seria impossível falar de uma destas ciências sem falar da outra. Quer dizer, não dava para falar de espiritismo sem falar de magnetismo e vice-versa. Entretanto, na codificação, nos estudos, na apresentação da sua obra, nós não vemos maiores informes sobre o magnetismo, o que é, suas experiências. Não. Kardec está falando sobre os espíritos, quem são, como agem, de onde vieram, por que estão aqui. Toda a sua obra fala sobre os espíritos. Ele não faz estudo sobre o magnetismo, embora ele comente na Revista Espírita, em alguns escritos, a relação entre as duas ciências. Mas ele não faz da codificação um estudo do magnetismo. E ele esclarece por quê. O magnetismo já possuía órgãos especiais para seu estudo, para sua divulgação. E eram órgãos justamente acreditados, quer dizer, já tinham confiança. Confiança dos pesquisadores, confiança da população. Então não havia razão para Kardec entrar nesse campo. Supérfluo insistir sobre um assunto que os magnetizadores, que os magnetistas estudavam com superioridade de talento e experiência. Porque eles só pesquisavam o magnetismo, só trabalhavam com ele. Então já traziam consigo uma experiência muito grande, não é? Kardec, entretanto, se referia às experimentações dos magnetizadores, às conquistas do magnetismo diante da sociedade, mas acessoriamente, o suficiente para mostrar que entre as duas ciências havia relações íntimas e que, na verdade, no fundo, elas não passavam de uma só ciência. Realmente não passam de uma só ciência. Embora os magnetizadores estão empenhados nesses fenômenos da influência dos seres entre si, o Espiritismo também estuda, não é? A influência dos espíritos sobre nós, de nós sobre os espíritos, encarnado sobre encarnado. Então, ambas as ciências estudavam os fenômenos da manifestação da alma por meio dos fluidos. Mas Kardec naturalmente demonstra que o Espiritismo não se limita ao estudo científico desses fenômenos. Com base nesses fenômenos, o Espiritismo levanta uma doutrina filosófica de conclusões morais religiosas. E mesmo em relação aos fenômenos, que os magnetistas também estudavam, o Espiritismo define mais perfeitamente que ali nós temos a realidade do mundo espiritual. E o Espiritismo aprofunda o conhecimento sobre a relação entre esses dois planos.
o mundo espiritual, invisível, impalpável, e o mundo corpóreo, o mundo de nós, espíritos encarnados. À luz do Espiritismo, então, finalmente nós entendemos. Aquele fluido a que os magnetizadores se referiram, com o qual eles trabalharam, que fluido era mesmo? Fluido cósmico universal, realmente, não é? E o magnetismo humano, porque eles foram devagarinho, né? Eles viram o magnetismo de modo geral, depois passaram para magnetismo animal e afinal chegaram ao magnetismo humano, né? É um processo pelo qual o ser humano influi sobre os fluidos. Olha, nós estamos trabalhando com isso aqui neste curso de passes, não é? Nós influímos sobre os fluidos. Ah, nós estamos cansados de saber isso como é que é, né? Ou então somos por eles influenciados. Não só influenciamos, também somos influenciados, não é? E é por meio dos fluidos que exercemos sobre coisas e seres uma influência, ou recebemos a influência deles, também no campo espiritual. Então, separando, no campo corpóreo, orgânico, material, estamos nos influenciando e recebendo influências, mas também em relação ao plano espiritual. É essa a contribuição do Espiritismo, não é? Então, os elementos integrantes do fenômeno magnético no ser humano, em nós, quais são? Quais são os elementos para que aconteça este fenômeno do magnetismo, de nós influenciarmos e sermos influenciados? O que é que nós temos aí como base? O espírito, ele age com o quê? Pensamento e a vontade. Perispírito, porque nós exercemos ação através do perispírito. O fluido, não é? De que se constitui o perispírito, sobre o qual nós estamos influindo, e os fluidos ambientes. E nós encarnados ainda o corpo físico. Tudo isto entra na base deste fenômeno. Os fluidos que o encarnado emite. Nós já verificamos isso numa outra aula, quando falamos de aura, lembram? Os fluidos que nós encarnados emitimos são uma mescla. Mescla do quê? São fluidos. Uma mescla do fluido espiritual. Do perispírito e do corpo físico, que ele também tem suas emanações, não é? Para que a ação magnética se exerça, nós precisamos de qualquer apetrecho. Não é admirável? Nós às vezes lidamos com leis fundamentais da natureza que são admiráveis, poderes. O pessoal falava de ciências ocultas, poderes maravilhosos, e nós usamos deles com toda a naturalidade, não é? Nós não nos damos conta do maravilhoso que é, do admirável que é. Nós somos filhos de Deus, realmente. Nós agimos sobre as coisas, influenciamos e somos influenciados, sem precisar de nada externamente. Tudo já está em nós. O que nós precisamos realmente não depende do exterior. Apetrechos, aparatos, posicionamento físico especial. Nós usamos, as pessoas que vêm receber o passe, sentam na cadeira e nós depois saímos ali ao lado e nos colocamos diante da pessoa. Isso é uma organização material. Mas em verdade, se nós usarmos o pensamento, a vontade, nós não precisamos nos deslocar, não é? É que nós, ainda encarnados, com certas limitações,
nós nos valemos de alguns ensinamentos, algumas técnicas, sem exagerar muito. E não acreditando que a técnica é quem faz a emissão de fluidos, mas é o nosso pensamento, a nossa vontade que está emanando os fluidos, não é? Com os esclarecimentos que o Espiritismo nos dá, ele nos estimula a conhecer esses recursos, a empregar melhor e de um modo mais amplo esse potencial fluídico nosso e da vida universal. Nós estamos aprendendo com a doutrina espírita. Só que como a gente fica assim nas palavras, tecnicamente, não é? Parece que é um aprendizado, é uma escola, como quando a gente ia à escola e papagueava história. Não é? Agora nós estamos começando a entender melhor. Só que realmente nós não vamos poder viver o tempo inteiro só espiritualmente, vivendo intensamente. Nós estamos encarnados, não é? Então a gente se habitua, se acomoda, mas convém, volta e meia, a gente recordar quem somos, de onde viemos, por que estamos aqui, como devemos agir, para onde iremos depois, não é? O Espiritismo elimina no uso da ação fluídica as crendices, as superstições, a ideia de azar, a ideia de mal feito, não é? Nós deixamos de lado essas coisas. Nós lidamos com o fato, com o fenômeno, mas estamos livres de uma série de idealizações, de imagens que fizeram para falar dos fluidos, do magnetismo. Nós estamos muito mais livres, não é? Então nós ficamos libertos dos excessos de gestos ou recursos exteriores. E o Espiritismo falando, mostrando para nós essa capacidade que temos de influenciar e ser influenciados, orienta-nos para exercer isso única e exclusivamente na busca dos objetivos superiores da evolução, com amor e paz. Porque há pessoas que aprenderam leis do magnetismo ou se aproximam do conhecimento das coisas espirituais, mas querem dominar as pessoas, influir dominadoramente sobre elas, buscando lucros egoístas, materiais, não é? Querem dominar as pessoas, dominar o mundo. E nós, com a doutrina espírita, que nos abre esse campo maravilhosamente, com palavras simples, com testemunhos espirituais, permitindo-nos exercitar, experimentar. Entretanto, sempre nos fala que o nosso objetivo, lidando com essa capacidade de influenciar e ser influenciados, é para o bem, unicamente para o bem. Quanto entendermos de bem, não é? Porque nós ainda não entendemos tudo. Quantas vezes queremos fazer o bem e não estamos agindo corretamente? Mas quanto possível, quanto entendemos, quanto o Evangelho nos esclarece, à luz da doutrina espírita, nós estamos procurando usar estas faculdades maravilhosas, espirituais, pessoais, de relacionamento, nós as estamos empregando para alcançar realizações superiores, paz e amor. Que o Senhor nos abençoe e que vocês e nós, no trabalho nesta casa, não é? Cada vez mais desenvolvamos o nosso potencial. Que sejamos capazes de acalmar dores, suavizar mentes, esclarecer criaturas e fortalecê-las nos embates da vida, ajudarmos uns aos outros a passarmos por esta encarnação, errando menos e acertando mais. Alguma pergunta? Estamos à disposição.